Aleluia, bom dia, amém, que alegria estarmos aqui e vermos tanta gente tão especial. Você é muito especial, Deus tem um plano tão lindo e maravilhoso na sua vida e nós nos sentimos privilegiados de estarmos juntos, compartilhando disso. E também eu me sinto privilegiado de poder estar aqui e ministrar a palavra que vai ativar o seu chamado, ativar o propósito de Deus na sua vida, ativar a unção do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Hoje é uma manhã que eu creio e eu sei com todo o meu coração que o Espírito Santo vai fazer uma ativação muito poderosa no seu interior, no nome de Jesus. Você está pronto para isso, querido? Amém, glória a Jesus. Eu quero dar aqui também as boas-vindas para todos os nossos queridos que estão assistindo o nosso culto online. Vocês também são muito especiais. E nós aproveitamos esse canal para que a palavra de Deus possa chegar na sua casa, na sua vida e completar a obra que Deus começou no nome de Jesus. E mais uma vez nós queremos dar aqui as boas-vindas aos nossos queridos irmãos aqui da comunidade dos surdos. Eu quero agradecer muito esse ministério de Libras que Deus levantou na nossa igreja. É tão gostoso nós vermos o potencial de cada pessoa fluindo. E quando nós fomos desafiados, pela Juliana para começar esse ministério, a gente não imaginava a quantidade de voluntários que nós teríamos disponíveis para trabalhar com essa comunidade tão querida e tão amada. Nós temos muitos voluntários. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pela vida daqueles que estão liderando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão intercedendo. É tão lindo ver o corpo de Cristo fluindo de uma forma tão especial. E eu quero também fazer uma menção especial que nós temos dentro dessa comunidade também o pastor Carlinhos, que está aqui, e além de ser surdo, ele também é cego, mas é profundamente conhecedor da palavra de Deus, é um teólogo muito precioso. Então nós temos visto aqui, ele é um desafio e um exemplo para nós de que não existe limitação para aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer. Então eu agradeço a Deus pela vida dele também, de todos esses irmãos amados que estão aqui, no nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter uma fileira cheia de pessoas assim que vão vir para receber a palavra no nome de Jesus, amém, queridos? Então eu quero aqui dar sequência num tema que nós temos ministrado há algumas semanas, falando sobre o poder da frutificação. E o propósito desse tema e dessa palavra é nos preparar para uma grande colheita que Deus está para trazer. A Bíblia nos diz, Jesus, quando ele se manifestou uma vez junto com os seus discípulos, ele disse: os campos estão brancos para a colheita, porém os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores. Então a igreja do Senhor Jesus é o lugar onde nós treinamos os trabalhadores para desempenhar o seu papel e o seu propósito. E agora na segunda quinzena de outubro nós vamos começar um projeto de colheita chamado Casas de Paz. Muitos já estão super envolvidos nesse projeto. E esse projeto nós vamos encontrar pessoas que nós chamamos os filhos da paz. Pessoas que estão sem paz, mas estão procurando paz. E nós temos algo para ministrar com essas pessoas. Então todos os nossos lives, eles vão se multiplicar em muitas casas de paz. Muitas casas de paz. Nós vamos na casa de pessoas ministrar o evangelho, ministrar a palavra. E para isso nós estamos então nos preparando. E amanhã, segunda-feira, nós começamos uma semana de jejum por esse propósito, pelas casas de paz. Então de segunda a sexta nós estamos dedicando um tempo de jejum. Se você puder dedicar um tempo, você pode tirar uma refeição ou tirar 2 refeições. Você define como você vai fazer isso, mas com esse propósito de ter o coração incendiado pela paixão por aqueles que ainda não conhecem o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então eu te peço para você se engajar nesse projeto, você mergulhar nisso, e nós vamos voltar depois no começo de novembro, nós vamos voltar com uma colheita enorme, porque essa semana, então nós vamos jejuar. Na sexta-feira nós teremos uma mini vigília aqui das 9 às 11, nós estaremos orando e intercedendo, e na outra semana nós vamos começar o projeto da Casa de Paz. E aí vai ser, irmãos, nós vamos ter muita colheita, vamos ter muitos testemunhos
testemunhos daquilo que Deus vai fazer. E é um privilégio para nós fazermos parte disso. Então eu te convido a mergulhar neste mover. E hoje eu quero falar dentro dessa palavra aqui sobre o poder da frutificação. Eu quero falar sobre o propósito eterno. Nós já temos falado bastante aqui sobre essa questão no coração de cada pessoa, e eu não tenho dúvida que 100% das pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo, inclusive pela internet, você tem no seu interior uma inquietação: quem eu sou, para que eu existo? A nossa identidade nós encontramos verdadeiramente quando nós encontramos Cristo. Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que sonhou conosco e aquele que nos planejou e tem uma identidade clara para nós. Então, quando nós encontramos Cristo, através de Cristo, nós também encontramos a nossa identidade. Mas é importante também respondermos a segunda questão: para que eu existo? Qual o propósito da minha vida? E nós temos falado então nessas 2 semanas, semana passada e hoje, falando sobre esse assunto especificamente. E hoje eu quero falar que cada um de nós tem um propósito eterno. Não é um propósito temporal, é um propósito eterno. E quem é governado por propósito não padece necessidade. Porque para cumprir o seu propósito, Deus abre os céus e derrama tudo o que nós precisamos. Se a gente precisa de sabedoria, Ele dá. Se a gente precisa de unção, Ele já derramou. Se a gente precisa de recurso financeiro para cumprir o nosso propósito, ou seja, tudo o que nós precisamos para o cumprimento do nosso propósito, nós já temos à disposição. Os céus estão abertos sobre a vida daqueles que vivem para cumprir o seu propósito de vida. E eu digo, e tenho dito aqui, quero repetir, que a maior tragédia da vida humana não é a morte, mas é viver sem cumprir um propósito. Viver sem cumprir um propósito é a pior tragédia. Agora, o assunto hoje, eu quero mergulhar aqui em 2 pontos bem específicos de como descobrir e manter o foco no nosso propósito. Como descobrir e manter o foco no nosso propósito. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é uma palavra um pouco diferente, mas a gente vai entender o que significa hoje. É nós vivermos nessa terra com o senso de temporalidade. Eu não encontrei uma palavra mais simples para expressar isso, mas o que é o senso de temporalidade? É a consciência de que tudo que nós estamos vivendo e vendo aqui vai passar, é temporário. Nós precisamos ser guiados no nosso coração por esse senso de temporalidade. E Jesus inseriu isso no nosso coração, e eu quero mostrar alguns textos para vocês. Atos capítulo 1, versículo 8 a 11, Atos 1, de 8 a 11, aqui no final da vida de Jesus, quando ele ia subir aos céus, ele reuniu seus discípulos e ele trouxe algumas palavras muito específicas, que essas palavras precisam ser guias no nosso coração. Ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos repetir essa última frase: virá como do modo que vocês viram subir. Vamos declarar isso? Virá do modo como vocês o viram subir. Aqui Jesus inseriu então no coração dos discípulos essa questão, esse senso de missão, mas o senso de temporalidade. Porque ele está aqui, é como se os discípulos estivessem todos assim, eu não sei, talvez passou um mar de pensamentos na cabeça deles. Eles estavam acostumados a conviver com Jesus, a levantar de manhã já para uma aventura com Jesus. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas eles estavam sendo guiados por Jesus como ovelha guiado pelo pastor. Eles viram muitos milagres, tantas coisas que Jesus fez. Por último, eles viram esse Jesus ser morto, crucificado.
mas eles viram também a ressurreição de Cristo, tiveram contato com Cristo ressurreto. Eles tocaram no corpo glorificado que Jesus tinha, que é um corpo tão impressionante, que pode atravessar a parede, mas ao mesmo tempo pode comer, porque Jesus fez esse experimento entre eles, falou, dá, vocês têm alguma coisa para comer aí? E Jesus comeu. Eles viram tudo isso, eles viram todos os milagres que Jesus fez, e agora esse Jesus está subindo, e eles ficaram lá. Talvez um mar de pensamentos, talvez de questionamentos e de medos e tantas coisas passou na cabeça desses discípulos. E eles lá olhando para cima e perdidos naquilo. Até que o Senhor me enviou um anjo para dizer, ei, o que vocês estão fazendo olhando para cima? Ele deu uma missão para vocês. E esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão vê-lo descer. Ou seja, nós estamos vivendo exatamente esse momento temporário entre a ascensão e o retorno de Jesus. Esse é o curto espaço de tempo que nós estamos vivendo. E dentro desse curto espaço de tempo, muitas gerações já passaram. Agora é a nossa geração que ocupa o tempo nesse espaço de tempo entre a ascensão e o retorno de Jesus. Mas ele vai voltar. Então Jesus, ele colocou em nós esse senso de temporalidade e também o senso de uma missão. Agora nós precisamos tomar cuidado, porque as circunstâncias que nos cercam, elas tentam chamar a nossa atenção para nos focar naquilo que é temporário e perdermos esse senso e perdermos o senso de uma missão. Agora a nossa missão, ela não é temporária, é uma missão eterna. É uma missão eterna. Por isso que a nossa missão, o nosso chamado, vai muito além. Por exemplo, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um engenheiro, se você é uma empregada doméstica, se você é um faxineiro, um eletricista, seja o que for. Isso não é o seu chamado eterno. Mas através da sua profissão, daquilo que você faz temporariamente, você pode cumprir o seu chamado eterno. Por isso que o nosso foco não pode ser no temporal. Se a pessoa, por exemplo, se forma numa faculdade e o sonho dela, por exemplo, é ser um engenheiro, e ele se forma e agora ele vai focar a vida na engenharia, lembre-se sempre, isso é temporário. Essa profissão, esse talento, talvez seja o recurso que Deus te deu para que você cumpra o seu chamado eterno. Mas nós temos que tomar cuidado para que as circunstâncias não nos prendam e nos façam perder esse senso de temporalidade, mas também de um chamado eterno que nós temos. Há um outro texto onde Jesus faz um alerta muito forte, Mateus capítulo 24, versos 36 a 39. Onde Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, falando do retorno dele. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Deus deixou em suspenso o dia, ninguém sabe. Mas ele dá uma coisa muito interessante aqui, então o dia nós não sabemos. Ele só dá uma dica, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente não deve casar, não devemos nos ocupar com essas coisas? Não, isso seria antibíblico, né? Porque o casamento está dentro do propósito de Deus. Mas nós precisamos saber dimensionar o que é passageiro e o que é eterno. E o problema dessa geração antes do dilúvio, que eles perderam a conexão com o eterno. E eles simplesmente firmaram a sua vida nessa terra. O foco estava só no casamento, estava na comida, estava em construir, estava em ter patrimônio. O foco estava só nisso. Mas pensa na loucura. Noé estava vendo tudo isso e falou, cara, tudo isso vai ser destruído. Eles riam de Noé. Eles riam de Noé. Noé tinha esse senso de eternidade. Eles não tinham esse senso de eternidade. Então havia um conflito ali de visão. Noé também tinha família. Noé também comia. Noé também bebia. Mas ele trabalhava para um propósito eterno.
Tudo o que ele fazia era pensando no propósito eterno. E a missão dele naquela época era pregar a justiça. A Bíblia chama ele de o pregoeiro da justiça, mas também construir a arca que salvaria a sua família e preservaria a espécie humana. Então ele entrou dentro da vontade do plano eterno de Deus. Então, queridos, nós precisamos manter viva essa chama no nosso coração, ter esse foco e manter firme a chama da esperança em nossos corações, lembrando que Cristo, que morreu na cruz, voltará, e Ele voltará para julgar o mundo. Ele voltará para julgar o mundo. E vai haver, já existe e vai haver 2 tipos só de pessoas na terra. 2 tipos de pessoas. É um tipo, uma categoria, uma turma que recebeu a graça de Deus em vida. E uma outra que vão enfrentar o juízo de Deus. Porque quando Jesus voltar, Ele não vem mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele já veio uma vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a palavra de Deus fala que Ele vai vir como ceifeiro. Ele vai vir para resgatar os seus, mas para julgar o mundo. E quem será resgatado? Aquele que está debaixo da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor que nós não merecemos, mas foi demonstrado na cruz de Cristo, onde Jesus assumiu o preço pelo nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque pecado é completamente intolerante diante de Deus. Deus é altamente intolerante ao pecado. Sabe por quê? Porque Ele é completamente santo. Mas o amor dele era tão grande que Ele queria ter o homem consigo, como filho. Só que o homem estava cheio de pecado. Então havia uma impossibilidade, mas Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu na cruz. Então a justiça de Deus, ela foi exercitada em Cristo Jesus na cruz. Aqueles que recebem Jesus, recebem essa graça de serem tidos por Ele como santos, lavados no sangue de Cristo, imaculados. Nós somos totalmente santos aos olhos de Cristo, porque nós estamos, aos olhos de Deus, porque nós estamos revestidos de Cristo. Isso é a graça. Agora, quem não estiver revestido de Cristo, vai enfrentar o juízo de Deus. Só existem esses 2 tipos de pessoas. Hoje viva, e depois na eternidade, ainda vai continuar existindo esses 2 tipos de pessoas. Aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, mediante a graça de Deus, vão viver eternamente com Cristo, ou debaixo de julgamento eterno, porque nós fomos feitos por Deus como seres eternos. Então nós precisamos ter esse senso na nossa vida, precisamos ter esse senso que nos guia, para que nós não percamos a linha, para que nós não percamos o foco daquilo que é eterno, manter o propósito claro nos nossos corações e nos nossos olhos. Agora eu quero abordar aqui o 2º e último ponto, para nós entendermos, como eu disse aqui, nós descobrirmos e mantermos o propósito da nossa vida. O 2º ponto é saber quem é o próximo. E parece um pouco estranho isso, mas preste bem atenção nisso. Para nós descobrirmos o nosso propósito, nós precisamos saber responder essa pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E nós vamos ver isso porque Jesus, ele foi questionado por um homem, doutor da lei. Ele fez essa pergunta para Jesus, e Jesus montou uma história, uma parábola para responder essa pergunta: quem é o próximo? E hoje nós vamos entender isso. Isso vai nos dar um senso muito grande de propósito. Você está pronto para isso, querido? Quero que você abra realmente aqui o teu coração para receber essa palavra e essa revelação no seu coração. Então, descobrir o nosso propósito, estar ligado a essa resposta: quem é o meu próximo? Então vamos lá nesse texto onde Jesus nos traz essa revelação. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nos conta essa parábola. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças,
e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vira para quem está do teu lado e faz essa pergunta para ele: quem é o meu próximo? Lembre-se que a resposta a essa pergunta vai deixar muito claro para nós, ainda que não vai ser novidade, eu garanto para você. Se fosse novidade eu ia ficar muito chateado, né, de você estar aqui tantas vezes e isso ser uma novidade, mas não é novidade. Mas a resposta para essa pergunta vai deixar muito claro o nosso propósito de vida. Então, quem é o meu próximo? Aí Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete de lá respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então, nessa parábola a gente tem alguns personagens. O primeiro personagem aqui, descrito por Jesus, é esse homem que foi assaltado, surrado, despido e deixado à beira do caminho semi-morto, né? Quase morto. O segundo personagem aqui, o segundo e o terceiro, eram um levita, um sacerdote e um levita, que eram pessoas que prestavam serviço religioso dentro da comunidade judaica. E então nós temos esses 3 personagens, além obviamente do assaltante que assaltou esse homem caído. Então, queridos, aqui é muito simples nós entendermos essa parábola. Jesus, ele contava histórias simples para mostrar princípios profundos, para tornar princípios profundos claro aos nossos olhos. Então aqui não precisa de muita revelação para nós entendermos que o homem caído, ele representa a própria sociedade, a humanidade, que foi assaltada pelo diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. E isso aconteceu com todo homem nascido de Adão, desde Adão. Essa morte tem reinado, a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade, o homem, tomou uma surra, está debaixo do jugo de Satanás, despido, roubado, semi-morto. Isso é muito claro para nós entendermos. Mas aqui esses outros 2 personagens que representam pessoas que estão cumprindo talvez a sua função profissional. No caso deles, do levita, por exemplo, ele era um profissional, ele era pago para aquele serviço. E nós temos o sacerdote. Aqui representa muitas vezes a religião, ou pessoas que estão focadas simplesmente num trabalho específico, mas perde essa visão macro, a visão de Deus, a visão do coração de Deus. Nós vemos, queridos, que a religião vã é performance sem poder, é rotina sem relacionamento. São pessoas que têm uma religião, mas não têm relacionamento com Deus. Aqui, esses 2 homens representam muitos de nós muitas vezes somos religiosos, cumprimos com os nossos rituais religiosos, estamos constantemente na igreja, entregamos as nossas ofertas, talvez o nosso dízimo. Principalmente, eu vou usar aqui o exemplo, principalmente no primeiro domingo do mês, que é o domingo da ceia. Fala, não posso perder, né? Porque hoje é o dia de ceia. Tudo isso está muito ligado a um rito religioso. Se não houver, e não é errado esse rito, mas o problema do rito religioso é quando ele está divorciado de relacionamento com Deus.
Porque no relacionamento com Deus, nós ganhamos de Deus o coração dele, o sentimento dele, a visão dele. Esses dois homens representavam pessoas que tinham esse rito religioso, mas estavam longe do coração de Deus. Não percebiam aquilo que o coração de Deus percebe. Não viam aquilo que os olhos de Deus veem. Então nós não somos chamados então para viver uma religião e perder o foco naquilo que é o coração de Deus. É entender o porquê que nós estamos ainda nessa terra. E aqui nós já ganhamos algumas dicas muito importantes, que cumprir um propósito eterno sempre vai estar ligado a servir o propósito de Deus na vida de pessoas. Percebe que esses três personagens aqui, o samaritano, o levita e o sacerdote, os dois primeiros estavam ligados às atividades, mas o terceiro estava ligado em pessoas. E Jesus está trazendo isso claramente para eles, para esse doutor da lei, para ele entender, porque ele mesmo disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus com todo o coração, mas também amar o próximo como a si mesmo. Ninguém vai cumprir o seu propósito simplesmente se acha que ama a Deus, mas esse amor precisa ser demonstrado no serviço a pessoas. E servir as pessoas, e eu não estou falando aqui de servir ao próximo simplesmente no quesito que muitas vezes as pessoas acalentam o anseio do seu coração servindo ao próximo na área social, por exemplo. Não que seja errado, nós temos uma área social muito ativa na nossa igreja, mas esse não é o fim do serviço, é apenas um meio. Porque algumas pessoas acalentam o seu coração, esse anseio de ter um propósito, dando comida para os famintos, dando roupa para quem precisa, agindo em obra social, mas como um fim em si mesmo, só para acalentar o anseio do coração. Mas servir o propósito de Deus é fazer algo eterno. E esse samaritano, então, ele nos traz aqui algumas lições. O mundo que nós vivemos nos ensina a sermos próximos de pessoas que têm algo para nos dar. É o que o mundo ensina. Se cerca de pessoas melhores do que você. Se cerca de pessoas que têm algo para te dar. É por isso que muitos ricos e famosos, eles são assediados, porque as pessoas querem o que eles têm. Nós inauguramos o nosso campus em Alphaville a semana passada, mas não é porque nós queremos o que os ricos têm. Na verdade, eles precisam daquilo que nós temos. Então nós não nos cercamos de pessoas para tirar delas alguma coisa. O nosso próximo, então nós começamos a definir por isso, né? Porque o mundo ensina, se aproxime de pessoas que têm para te dar. Uma vez eu vi um cara falando, se você tem um grupo de amigos que não tem 20 mil, por exemplo, para contribuir com você em algum projeto, sai fora desses amigos, que você tem que procurar outros amigos. Ou seja, você só está cercado de pobre. É isso que o mundo ensina. É isso que lá fora as pessoas têm em mente. Querem se cercar, o próximo delas é aquele que pode dar alguma coisa. Mas Jesus nos ensina a sermos próximos de quem precisa daquilo que carregamos. Então é óbvio que nós temos a nossa comunidade, né, de irmãos que nos discipulam, que nos ensinam e que muitas vezes tem muito mais do que nós nos cercamos dessas pessoas, mas o nosso propósito mesmo, nós vamos desempenhar com pessoas que precisam daquilo que a gente tem. Lembre-se sempre disso, cumprir o propósito eterno, nós precisamos nos cercar ou descobrir pessoas que precisam do que nós temos. E aqui, mais uma vez, não estou falando de obra social. Nós podemos e devemos sim, a Bíblia nos ensina a dar pão para quem tem fome, a dar água para quem tem sede, a dar abrigo para quem não tem abrigo. A Bíblia nos ensina isso, mas isso usando como um meio para alcançar um fim, que é levar a vida eterna para essas pessoas. Amém? Você está comigo, querido? Está claro isso? Então o samaritano aqui nessa história, ele representa os que carregam a solução para a humanidade caída. É forte isso. Mas esse samaritano representa a mim e representa a você.
Não permita que o diabo te coloque um espírito de falsa modéstia. Ai, quem sou eu? Ai, eu não sei falar. Ai, quem sou eu? Isso é maligno, diabólico. Na verdade, você tem. Se você tem Jesus, se você recebeu o Evangelho, você tem o que a humanidade precisa. E um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar contas desse talento que nós recebemos. Nós vamos prestar contas disso. Por isso que é um propósito eterno que Deus nos deu e Ele vai nos cobrar o que nós fizemos com esse talento que Deus nos deu. Então, o que o samaritano carregava aqui? Eu quero falar de duas coisas bem claras que a parábola nos diz que ele carregava. Ele carregava, a primeira coisa, o azeite que ele derramou ali sobre as feridas. E o azeite, na Bíblia é muito claro, é figura do Espírito Santo, que quebra o jugo da maldição, traz cura, traz paz. Na missão dos 70, lá de Lucas, quando Jesus enviou os 70 e mandou eles entrarem nas casas, e as casas que os recebessem, eles diriam uma palavra. A primeira palavra que eles iam dizer ao entrar nessas casas é: paz seja convosco. Paz é shalom. E olha que coisa impressionante, Jesus diz, se você disser paz seja nessa casa, Jesus diz isso, que a paz que está em nós vai entrar naquele lugar. A paz é uma substância que nós carregamos, é o azeite que nós carregamos. E esse azeite é derramado através das nossas atitudes, através da nossa palavra. Quando nós liberamos isso sobre a vida das pessoas, nós carregamos isso, esse azeite que quebra o jugo, que despedaça a maldição, traz cura e paz. A segunda coisa que o homem carregava, aqui, ele carregava o vinho, que é a figura do sangue de Cristo, que perdoa os pecados e gera nova vida. Isso nós carregamos. Quando a gente prega o Evangelho, nós levamos essa cura, esse perdão através do sangue de Cristo. A religião, queridos, e os conselhos humanos são limitados, mas a cruz é ilimitada. Ela proveu para nós, não só a nossa salvação, mas ela nos deu bagagem para que nós possamos proclamar o Evangelho a essa humanidade caída. E para isso nós então precisamos ter consciência de que nós carregamos essas coisas. Nós precisamos ter a compaixão que há no coração de Jesus. Porque é interessante que esse homem aqui, o samaritano, a Bíblia fala que ele foi movido de íntima compaixão. Mas o contexto bíblico do Novo Testamento nos mostra que esse era o combustível de Jesus. Quantas curas Jesus fez, porque ele foi movido de íntima compaixão. As pessoas que estavam famintas lá atrás de Jesus, e ele fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que precedeu aquele milagre, o que foi? A íntima compaixão de Jesus olhar para as pessoas e sentir o que Deus sente. E o Espírito Santo está nos chamando para isso, de nós olharmos para as pessoas e sentirmos o que Deus sente. E aí nós vamos perceber que essas pessoas então são os nossos próximos. A pessoa que nós olharmos para ela com um olhar de compaixão, essa pessoa vai haver uma conexão de proximidade que Deus vai nos dar. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, na verdade, quando eu estava morando no Japão. Nós fomos para um restaurante e estávamos lá comendo nesse restaurante, e tinha um garçom que estava nos servindo, que ele era brasileiro. E ele veio, nos serviu ali e tudo mais, mas tinha uma mesa do nosso lado, que era uma mesa de japoneses. E esse garçom começou a comentar com outro garçom brasileiro, falar mal dos japoneses que estavam na outra mesa. E os japoneses não entendiam, porque eram japoneses, não falavam português. Só que a gente estava do lado, a gente estava ouvindo. E estava chato aquela situação, assim, até constrangedora. Então, só que a nossa tendência humana é ficar assim, armados contra uma pessoa dessa. Porque isso é falta de ética. Posso dar muitos nomes para isso aqui. Só que estava eu, a Márcia e o Mateus, meu filho. A gente ouviu tudo isso, e isso mexeu com o nosso coração. Mas o Mateus foi, e a hora que o garçom veio para nos servir, o Mateus começou a falar de Jesus para ele.
E quando ele começou a falar de Jesus ali, esse cara abriu o coração, ele falou, cara, eu estou no pior dia da minha vida. E ele contou que estava casado e a esposa estava querendo ir embora do Japão para o Brasil e levar o filho. Ele estava desesperado porque ele não queria ficar sem a esposa, também não queria ficar sem o filho, mas ele tinha que trabalhar. Então ele foi para o trabalho, mas com o coração destruído. Então aquela forma dele agressiva de falar contra os japoneses, na verdade, era uma demonstração de um coração destruído. Mas quando a gente se aproximou com o azeite e com o vinho, ele se abriu e mostrou as feridas. E nós pudemos ali, na vida dele, derramar o azeite, o vinho, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Oramos com ele para que Deus restaurasse a família dele. Ministramos o Evangelho, levamos o poder do perdão para o coração desse homem. E ele se quebrantou ali na nossa frente. Então foi a oportunidade que Deus nos deu de fazer desse homem o nosso próximo. Fazer desse homem o nosso próximo. E às vezes são pessoas assim que talvez a gente queira até distância delas. Mas quando nós temos a visão de Deus, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Ele não veio porque eles são tão bonzinhos, estão indo para o inferno, deixa eu lá dar um jeito. Não, a gente não prestava. E ele veio e pagou o preço por nós, morrendo naquela cruz por gente que não prestava. Mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo, mas aqui estamos nós. Então nós precisamos saber identificar, se você quer cumprir a sua missão eterna, nós precisamos saber identificar quem é o meu próximo. Eu nunca vou cumprir o meu propósito nessa terra se eu não identificar o meu próximo. Uma outra experiência, que não foi minha essa experiência, mas é uma experiência que me tocou demais. Alguns anos atrás, o meu filho, que é muito evangelista e nos ensina muito isso, essa compaixão, ele estava viajando nos Estados Unidos e foi pegar o avião e chegou para a atendente ali no balcão, né, para fazer o check-in. Ele carregado de coisa, tinha um violão, skate, um monte de coisa. A mulher olhou para ele e começou a tratar ele com muita grosseria, uma americana, tratando ele com muita grosseria. E ele ouviu tudo que ela tinha para dizer, viu aquela grosseria. Qual que é a nossa tendência humana? Se alguém é grosso com a gente, o que a gente faz? A gente fecha o tempo também, é ou não é? Essa é a nossa tendência humana. A gente fecha a cara. Tem tanta gente que fala, fulano de tal não me cumprimentou. Mas e você, cumprimentou ele? O cara só tem uma cara feia e você já sorriu para ele? E graças a Deus meu filho teve essa sensibilidade. Depois dessa grosseria toda que a moça fez com ele, antes de sair, ele se despediu dela e falou para ela, eu quero dizer uma palavra para você. Sabe, Jesus te ama muito. Ele só fez isso e foi embora. Entrou dentro do avião e sentou. Ele estava numa poltrona do meio e ela ficou brava com ele porque ele queria trocar de lugar, porque ele estava cheio de coisa. E no fim ela não trocou, obviamente. Ele sentou no meio lá entre duas pessoas e ficou lá. Antes do avião sair, essa mesma moça entrou por aquele corredor do avião e foi até ele e apontou para ele e falou, você, vem cá. E ele, sem saber, assim, o que vai acontecer agora, né? Depois de toda essa grosseria, o que será que ela vai fazer comigo? Ele levantou e ela falou para ele, na frente de todo mundo, você vai para a classe executiva. E ele pegou as coisas, todo mundo olhando assim, e levou e colocou ele sentado na classe executiva. E ele, sem entender muito, essa moça simplesmente olhou para ele e falou, você não tem ideia do que aquela palavra que você trouxe para mim fez no meu coração. E ela virou as costas e saiu. Azeite e vinho, nós carregamos. Nós carregamos. Como bons samaritanos, como pessoas que vivem para cumprir um propósito. Nós carregamos o azeite do Espírito, a paz do Senhor. A Bíblia diz, uma das palavras do sermão da montanha, chamado as bem-aventuranças, fala sobre os pacificadores. Pacificadores, não é só que colocam paz entre pessoas que estão em guerra, mas os pacificadores é esse que para por aqueles que estão caídos, porque nós carregamos o que as pessoas têm.
E a gente faz isso não com uma soberba, mas com muita humildade. Eu carrego o que o mundo precisa. Você carrega o que seus vizinhos precisam. Você carrega o que os seus familiares precisam. O que nós precisamos então é ter o nosso coração incendiado por essa íntima compaixão que havia no coração do Senhor Jesus. E para nós termos essa íntima compaixão, nós precisamos então ter os nossos olhos abertos e termos consciência daquilo que Jesus fez por nós. Uma das coisas que mantém a chama no meu coração é eu lembrar onde eu estaria. Onde eu estaria se não fosse o sangue de Cristo? Se não fosse a palavra da verdade que atingiu a minha vida? Irmãos, onde eu estaria? Onde eu estaria? Eu sei e tenho consciência que sem o perdão de Deus, sem o Espírito Santo, irmãos, eu não tenho nada que seja atrativo para ninguém. Eu não tenho nada, não tem nada em mim que seja bom, a não ser aquilo que Ele colocou em mim. Então isso mantém a chama do meu coração quando eu penso onde eu estaria. Talvez você está aqui porque alguém pagou o preço, alguém foi atrás de você, alguém teve compaixão, alguém perseverou pela sua vida. Com certeza alguém orou por você, talvez pessoas que você nem saiba, nem conhece. Você está aqui por causa da compaixão de alguém. Por isso que nós carregamos isso, e nós precisamos ter então o nosso coração incendiados dessa íntima compaixão, para que nós possamos sair aí fora e começar a perceber quem é o meu próximo. Ou eu sou próximo de quem? Eu vou me colocar como próximo dessas pessoas. E para isso nós temos que muitas vezes provocar. Às vezes é natural, com familiares, com amigos, com pessoas que você tenha, ande com eles, que não anda com eles e não conhece Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou declarar isso aqui. E se você não rejeitar, isso vai tomar conta do seu coração. Mas a minha declaração é que você tenha desespero no seu coração. Se você anda com alguém, se você come com alguém, se você diz que ama alguém, mas essa pessoa ainda não conhece o Evangelho, ainda não conhece Jesus, que Deus, o Espírito Santo, coloque um desespero no seu coração. Quantos dizem amém para isso? Deus está colocando. Deus está colocando uma inquietação, não de você ser chato, mas de você derramar azeite e vinho. O azeite é essa unção maravilhosa do Espírito Santo, é algo gostoso que sai de você e atinge as pessoas. Não são palavras de julgamento, isso é errado, isso aí Deus condena, não é isso. Porque não adianta tentar mudar uma pessoa que não conheceu Jesus. Aliás, nós não mudamos ninguém. O mundo as pessoas já têm essa consciência errada de que primeiro elas precisam mudar para depois se aproximar de Jesus. É a cenourinha que o diabo coloca na ponta aqui do jumentinho, que vai correr e nunca vai alcançar a cenoura. O diabo faz isso na vida das pessoas. Primeiro eu preciso parar de fumar, primeiro eu preciso abandonar a prostituição e para depois eu chegar diante de Jesus. Nós nunca vamos conseguir nos livrar desses pecados, a não ser através do perdão da cruz de Cristo. Então primeiro a gente se achega a Ele. Então não sejamos nós aqueles que vão condenar o pecado da pessoa que não conhece Jesus. Ela já está debaixo de condenação. O que nós precisamos é levar a paz de Cristo, a fome e a sede, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Derramar o azeite e derramar o vinho, que é o perdão do Senhor sobre a vida dessas pessoas. É começar a enxergar essas pessoas segundo aquilo que Cristo enxerga. E aqui por último, esse samaritano, ele fez algo muito importante e muito prático também que Jesus diz. Ele colocou sobre a sua cavalgadura, ele tinha talvez um jumento, ele colocou sobre o jumento, ele pagou um preço. Na hospedaria, ele levou ele para a hospedaria, pagou a estadia e falou: eu vou embora, mas se gastar mais, eu volto e restituo. Então isso fala de comprometimento com o discipulado, com consolidação das pessoas. Não simplesmente gerar bebê e ok, já fiz a minha parte. Não, comprometimento em consolidar essas pessoas.
E aqui é essa hospedaria, onde as pessoas são recebidas, elas são amadas, onde elas são cuidadas. Mas por que eu digo que elas são cuidadas? Porque nós somos treinados para discipular uns aos outros, para amar uns aos outros. Isso faz parte do propósito eterno. Faz parte do propósito eterno. Jesus nos deu uma missão, fazer discípulos de todas as nações. Não apenas fazer convertidos, mas fazer discípulos. Por isso que nós precisamos nos envolver com essa tarefa de discipular, de cuidar de pessoas, de continuar amando e perseverando com essas pessoas, porque este é o lugar onde isso acontece. Por isso o foco, a visão da nossa igreja é fazer discípulos. É fazer discípulos. Amém, querido? Você recebe isso, você recebe essa palavra. Então você vai sair daqui sabendo, o seu propósito eterno está ligado a responder a pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? O Senhor vai colocar, já está colocando no seu coração muitas pessoas. Esse é o seu chamado eterno. Talvez você trabalha numa empresa e você se dá tão bem na sua profissão que você se sente super realizado com aquilo que você faz. Isso é maravilhoso. Mas isso não tem um fim em si mesmo. Isso é uma ferramenta que Deus te deu para que você cumpra o propósito. Você carrega o que as pessoas precisam. Vamos ficar em pé, por favor.